Olá, hoje nós vamos falar sobre eventos. A nossa agenda hoje é introdução, sistema de referência, partícula, representação gráfica de movimento, deslocamento em intervalo de tempo, uso no SMAT Studio, materiais, resultados e conclusão. Cinemática é a área da física que descreve o movimento da partícula. Evento é algo que acontece em algum lugar e em algum instante de tempo. Matematicamente, a gente usa duas variáveis, o tempo e a posição x. Sistema de referência. Para se efetuar a medida da posição, escolhe-se um ponto de referência, qualquer. Sobre esse ponto, coloca-se uma reta orientada. Essa reta orientada com origem é conhecida como sistema de referência, SR. O que estiver do lado orientado dessa reta é positivo, o que estiver no lado contrário, lado esquerdo, é negativo. Objetos são corpos extensos e rígidos. Se as dimensões do objeto são irrelevantes para a descrição do movimento, o objeto pode ser reduzido a um ponto. Esse é o conceito de partícula. Representação gráfica do movimento. Na maioria das nossas aulas, nós vamos gravar o movimento de objetos usando o celular e usaremos um aplicativo tracker para analisar esse movimento. Ele permite, uma vez identificado o objeto, já marcar a posição e o tempo do objeto. E já permite gerar o gráfico do movimento desse objeto. No eixo X, perceba que nós temos o tempo e no eixo Y nós temos a posição do objeto. Os pontos em vermelho é a localização do objeto. O programa já traça essa linha descrevendo a trajetória do objeto. Deslocamento em intervalo de tempo. Considere dois eventos quaisquer. E1 e E2, eles ocorrem, o evento 1 ocorre no instante de tempo T1, na posição x1, e o evento 2, no instante de tempo T2 e posição x2. A diferença entre os dois eventos gera duas quantidades, a diferença de tempo e a diferença das posições. Define-se intervalo de tempo, ΔT, como sendo a diferença de tempo e define-se deslocamento como sendo a diferença da posição. Uso no SMAT Studio, a gente pode definir usando a matriz. Inserir matriz, então eu defino o evento E,1, dois pontos, inserir matriz, escolho duas linhas, uma coluna, coloco aqui o instante de tempo e a posição. Vamos supor que o E1 fosse 2 segundos e ele estivesse na posição 2 metros. O evento E2 segue a mesma sequência. Imagine que ele ocorresse no instante 2,3 segundos e estivesse nessa posição. Esses dados, esses valores são dados do problema. Ao calcular a diferença entre os eventos, que é o E2 menos E1, perceba que já me gera aqui em cima, na primeira linha, o intervalo de tempo e na linha de baixo o deslocamento. Materiais. Para essa aula serão usados tracker, esfera, tripé, computador e SMAT Studio e podemos acessar o movimento por meio desse arquivo. Bom, no caso, como já se dispõe do arquivo, não é necessário montar o celular no tripé, mas em todo caso, monte o celular no tripé, monte um suporte, tubo de vidro com bico, instale uma régua ao seu lado, tampe o bico, despeje água no tubo, coloque o becker embaixo do tubo e inicie a gravação. Libere o escoamento da água. Após um certo tempo, interrompa a gravação. Importe o vídeo no tracker, coloque a origem no evento 0 e o eixo X na direção do movimento do escoamento da água, ou seja, apontado para baixo. Atividade 2. Identifique o evento 5 no ensaio. Qual é o instante de tempo e a posição do nível da água? Atividade 3. Considere os eventos 5 e 10. Calcule o deslocamento e o intervalo de tempo. Conclusão. O evento é algo que ocorre em algum lugar do espaço em algum momento do tempo. Para medir a posição, se emprega um sistema de referência fixo, enquanto a marcação do tempo é feita pelos instrumentos de medida de tempo. No caso, a gente está usando o software tracker. A posição de x de uma partícula em um eixo x
mostra a localização da partícula em relação à origem, ou ponto zero do eixo. Tendo dois eventos, define-se o deslocamento como sendo a variação de posição e o intervalo de tempo como sendo o tempo de transição de um evento até o outro, ou seja, a diferença de tempo entre os eventos. O aplicativo Tracker permite identificar esses eventos. Ok, espero que tenham gostado da aula e leia a apostila no capítulo Eventos para ter uma compreensão melhor do material. Até mais!